Empregada faz o impossível pela filha do milionário. Ela fez o que nenhum médico conseguiu. Uma mansão silenciosa no alto de uma colina guarda um segredo doloroso. Uma menina que não consegue andar, confinada a uma cadeira de rodas, observa o mundo pela janela com um olhar que mistura esperança e tristeza. Seu pai, um milionário conhecido pela frieza nos negócios, percorre os corredores luxuosos tentando esconder o vazio no olhar. Nada do que o dinheiro comprou trouxe de volta o brilho no sorriso da filha. Até que um dia, uma nova empregada chega e, com um gesto inesperado, consegue acalmar a menina de um jeito que nenhum médico conseguiu. Se você está sentindo que essa história promete mexer com o seu coração, aproveita para curtir esse vídeo, comentar de onde está assistindo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada emocionante. A partir desse instante, algo muda profundamente naquela casa. O silêncio pesado começa a dar lugar ao som leve de músicas antigas vindas da cozinha, o jardim volta a ser frequentado pela menina e o olhar do milionário, antes apagado, acende com uma centelha de esperança. Ninguém imagina, mas a empregada está prestes a fazer o impossível, vai ajudar a filha do milionário a se levantar da cadeira de rodas e dar seus primeiros passos rumo a uma nova vida. O relógio de parede marcava 6 da manhã quando os primeiros raios de sol tocaram os jardins perfeitamente aparados da mansão. O canto dos pássaros tentava quebrar o silêncio sufocante que dominava o lugar, mas nada parecia capaz de afastar aquela atmosfera pesada. Pelos longos corredores de mármore branco, o som do bastão metálico da cadeira de rodas ecoava devagar, quase como um lamento. A menina, frágil e pálida, mantinha os olhos fixos na janela do segundo andar, onde o vento agitava suavemente as cortinas de linho. Ali, imóvel, ela parecia esperar que algo extraordinário acontecesse, algo que a tirasse da imobilidade que aprisionava seu corpo desde o acidente que a deixou paraplégica. Do outro lado da casa, em um escritório repleto de livros caros e obras de arte contemporâneas, estava o milionário. Alto, de postura impecável e olhar austero, ele revisava contratos como quem tenta se convencer de que ainda controla o próprio mundo. Era conhecido no país por sua frieza nos negócios, sua obsessão por detalhes e sua disciplina quase militar. Mas por trás daquela fachada de aço, escondia-se um homem atormentado pela culpa. Desde que a filha perdeu os movimentos das pernas, ele nunca mais foi o mesmo. Às vezes passava a noite inteira em claro, sentado na poltrona de couro, olhando para uma antiga fotografia dela correndo pelo jardim com os cabelos ao vento. Não havia cifra capaz de apagar a sensação de fracasso que o corroía. Ele contratara os melhores médicos do México e do exterior. Neurologistas renomados, fisioterapeutas especializados, terapeutas ocupacionais com currículos brilhantes, todos passaram pela mansão e foram embora deixando apenas relatórios pessimistas e promessas vagas. O diagnóstico era sempre o mesmo, talvez, com sorte, ela pudesse recuperar parte da sensibilidade, mas andar novamente era praticamente impossível. Cada nova tentativa frustrada arrancava um pedaço da esperança do milionário. Já não sabia se insistia por ela ou por ele mesmo, numa busca desesperada por redenção. Naquela manhã específica, uma nova figura cruzou os portões de ferro forjado da propriedade. Era a nova empregada, contratada para ajudar nos afazeres domésticos, e secretamente, trazer algum ar fresco àquela casa sufocada de tristeza. Diferente dos outros funcionários, que caminhavam em silêncio reverente, ela entrou com passos firmes e olhar curioso. Seus olhos castanhos brilhavam com uma energia que parecia destoar da rigidez do ambiente. Carregava consigo uma pequena caixa de madeira, desgastada pelo tempo, que exalava um leve aroma de ervas secas. Nenhum dos outros notou, mas o milionário percebeu, se, por algum motivo que não soube explicar, aquilo o incomodou. Mais tarde, enquanto organizava a sala de estar, a empregada encontrou a menina diante da lareira apagada. Estava com as mãos no colo e o olhar perdido, como se o mundo à sua volta tivesse parado. A empregada não disse nada, apenas se ajoelhou ao lado dela e começou a cantarolar baixinho uma antiga canção de sua terra natal, um vilarejo no interior do México. Era uma melodia suave, quase um sussurro, mas que parecia embalar o ar. Lentamente, a menina virou o rosto e encarou a mulher com curiosidade. Pela primeira vez em muito tempo, um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. O milionário, que observava de longe, sentiu o peito apertar.
Nenhum médico havia conseguido aquilo e despertar um lampejo de alegria na filha. Nos dias seguintes, a presença da empregada começou a transformar o ambiente. Ela trazia flores frescas do jardim para enfeitar os corredores, deixava as janelas abertas para o vento entrar e, discretamente, ensinava os outros funcionários a falarem com mais delicadeza com a menina. O ar frio e estático da mansão começou a dar lugar a um clima mais acolhedor. O milionário, inicialmente incomodado com aquelas mudanças, passou a observar tudo em silêncio, tentando entender como alguém tão simples podia alterar tanto a atmosfera de um lugar que ele mantinha sob controle absoluto. Certa manhã, ele entrou na sala de música, um cômodo que permanecia trancado desde o acidente, se encontrou a empregada com a menina. Ela tocava suavemente um tambor de couro enquanto a menina, ainda na cadeira, balançava a cabeça no ritmo. O som reverberava pelas paredes de pedra, misturando-se ao cheiro de madeira antiga e livros empoeirados. O milionário sentiu uma pontada de indignação por alguém ter violado aquele espaço, mas também algo que não conseguia nomear de esperança. A empregada explicou que, em sua comunidade, acreditavam que a música despertava conexões esquecidas entre o corpo e a mente. Ele não disse nada, mas aquela noite, em seu escritório, passou horas pesquisando artigos sobre neuroplasticidade e os efeitos da música na reabilitação motora. Os dias passaram, e pequenas mudanças começaram a surgir. A menina, antes apática, passou a reagir mais aos estímulos. Começou a tentar mover os dedos dos pés quando ninguém estava olhando. Um dos fisioterapeutas percebeu discretamente e comentou com o milionário, que fingiu desinteresse, mas sentiu o coração disparar. No entanto, o progresso não agradava a todos. Um dos terapeutas mais antigos, conhecido por seu método rígido, começou a reclamar que a presença da empregada atrapalhava o foco da paciente. Segundo ele, aquela bagunça emocional poderia comprometer o tratamento clínico. O milionário se viu dividido. Era um homem de ciência e lógica, e aquelas práticas soavam místicas demais. Ainda assim, os olhos da filha brilhavam novamente, e ele não podia ignorar isso. Um sábado, durante um evento beneficente na mansão, a tensão atingiu um ponto crítico. Enquanto os convidados brindavam com taças de cristal, uma banda tocava canções tradicionais mexicanas no jardim. A menina, em sua cadeira, começou a tremer ao ouvir a música. Seus olhos se encheram de lágrimas e a respiração ficou ofegante. Os médicos se aproximaram, preocupados, mas foi a empregada quem correu e se ajoelhou diante dela, segurando-lhe as mãos e guiando sua respiração com calma. Em poucos minutos, a crise passou. A menina relaxou e, para espanto de todos, começou a bater palmas no ritmo da música. Os convidados ficaram em silêncio. O milionário, envergonhado, teve de admitir para si mesmo que aquela mulher conseguirá o que nenhum especialista alcançara. Naquela noite, ele chamou a empregada ao escritório. Sob a luz suave do abajur de cristal, confessou que não sabia mais em quem acreditar. Contou que sentia que falhara como pai, que sua obsessão pelo controle e pelo sucesso talvez tivesse contribuído para a condição da filha. Pela primeira vez em anos, suas palavras saíram trêmulas. A empregada ouviu em silêncio e então respondeu com simplicidade: às vezes, o corpo só precisa de um motivo para querer voltar a caminhar e esse motivo pode ser o amor. O milionário ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Nunca ninguém havia falado com ele daquela forma, sem medo, sem bajulação, sem interesse. Algo dentro dele começou a se mover, uma rachadura sutil na muralha que erguera ao redor do coração. Ele não sabia ainda, mas aquele seria o primeiro passo não apenas para a cura da filha, mas também para a própria transformação. A manhã seguinte nasceu envolta por uma névoa leve que cobria os jardins da mansão como um lençol de seda. O milionário caminhava lentamente pelo caminho de pedras, observando os raios de sol tentando atravessar a bruma. Era raro vê-lo fora do escritório antes das 9, mas naquela manhã algo o inquietava demais para permanecer entre planilhas e relatórios. As palavras da empregada ecoavam em sua mente como um sussurro persistente: às vezes o corpo só precisa de um motivo para querer voltar a caminhar. Aquela frase o desarmara de uma forma que nem mesmo os argumentos mais persuasivos de seus conselheiros jamais haviam conseguido. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que talvez existisse um caminho que não pudesse ser comprado com dinheiro.
Quando entrou no salão principal, ouviu risadas vindo da cozinha. Parou discretamente na porta e viu a cena que o surpreendeu. A menina estava sentada à mesa, os cabelos presos em duas pequenas tranças e um guardanapo colorido no colo. À sua frente, a empregada batia um ovo em uma tigela de barro, explicando com entusiasmo cada etapa da receita de panquecas. A menina acompanhava com os olhos atentos, sorrindo de leve, e de vez em quando esticava os braços para tentar ajudar. Era a primeira vez que o milionário a via tão desperta de manhã. Aquilo o deixou confuso e, ao mesmo tempo, profundamente tocado. A cozinha estava impregnada pelo cheiro de canela e baunilha, e aquele aroma parecia dissolver o frio que por tanto tempo dominara a casa. Ele permaneceu ali, escondido, por vários minutos, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar o encanto da cena. Aos poucos percebeu algo que jamais havia considerado, talvez o que sua filha mais precisasse fosse simplesmente sentir-se viva, incluída, parte de algo. Os médicos sempre a tratavam como um corpo a ser reparado, mas a empregada a tratava como uma criança, com sonhos e vontades. Naquele instante, o milionário começou a questionar tudo o que acreditava saber sobre cura. A lógica que sempre o guiara parecia agora limitada diante do sorriso de sua filha. Mais tarde, ao entrar em seu escritório, encontrou um relatório médico deixado sobre a mesa. Era de um renomado neurologista que a examinara recentemente. O laudo afirmava que não havia progresso neuromuscular significativo e que a menina provavelmente permaneceria dependente da cadeira de rodas pelo resto da vida. Ele folheou o documento com as mãos firmes, mas os olhos fixos estavam vazios. Por um momento, sentiu vontade de rasgar aquelas páginas e jogá-las pela janela, mas conteve-se. Guardou o relatório na gaveta inferior da escrivaninha e trancou-a com a chave. Pela primeira vez, decidiu que não permitiria que diagnósticos frios ditassem os limites da esperança de sua filha. Naquela tarde, ao voltar do trabalho, encontrou o jardim tomado por uma cena improvável. A empregada havia espalhado almofadas coloridas sobre a grama e colocado pequenos sinos pendurados nos galhos das árvores. A menina estava sentada sobre uma das almofadas, com as pernas esticadas e os pés descalços, e ria enquanto o vento balançava os sinos, fazendo um som cristalino. O milionário caminhou lentamente até elas, estranhando sua própria hesitação. Quando se aproximou, percebeu que a empregada segurava os tornozelos da menina e massageava suavemente os músculos atrofiados, falando coisas simples sobre o cheiro da grama, o calor do sol e o som dos passarinhos. Era como se tentasse despertar o corpo dela através dos sentidos. A menina fechava os olhos, absorvendo cada sensação com um sorriso tranquilo. Ele permaneceu ali em silêncio por alguns minutos, depois se agachou e perguntou se podia ajudar. A empregada assentiu, e ele começou a esfregar os pés da filha com as mãos firmes, porém cuidadosas. Sentiu os ossos frágeis sob a pele macia e uma pontada de dor no peito. Fazia tanto tempo que não a tocava de forma tão direta que mal lembrava a última vez. A menina abriu os olhos e o encarou surpresa, depois riu baixinho, um som suave que pareceu iluminar o jardim inteiro. Foi nesse instante que ele percebeu que talvez o amor pudesse mesmo ser um tipo de cura. Nos dias seguintes, o milionário começou a participar discretamente das sessões improvisadas da empregada. A casa foi se transformando com o passar das semanas. As janelas que ficavam eternamente fechadas agora estavam abertas, deixando o vento entrar com cheiro de flores. A sala de estar, antes silenciosa como um museu, ganhou vida com pequenos instrumentos musicais, tapetes coloridos e almofadas macias espalhadas pelo chão. A menina parecia florescer como as buganvílias que escalavam os muros do jardim. Seus olhos antes apagados agora brilhavam como brasas acesas. Um dia, durante uma das massagens sensoriais, a menina mexeu involuntariamente os dedos do pé direito. A empregada percebeu primeiro e conteve o impulso de comemorar para não assustá-la. Pediu que ela tentasse novamente, e o movimento repetiu-se, mais sutil. O milionário viu e ficou paralisado, o coração disparado. Não sabia se aquilo era real ou fruto do desejo desesperado de ver progresso, mas não importava. Aquele pequeno gesto era uma centelha de esperança que reacendia tudo. Naquela noite, sozinho em seu quarto, ele chorou silenciosamente, as lágrimas caindo sobre o travesseiro sem que ninguém visse.
Era um homem acostumado a conquistar tudo com esforço, mas ali estava diante do único desafio que o fazia sentir-se impotente, paradoxalmente, vivo de novo. Apesar da felicidade, os obstáculos começaram a surgir com mais força. O fisioterapeuta mais antigo exigiu que a empregada fosse afastada das atividades terapêuticas, alegando que estava interferindo com técnicas clínicas comprovadas. Ele ameaçou abandonar o caso se não tivesse total controle do tratamento. O milionário ficou dividido entre seguir a ciência que sempre respeitara e proteger aquela nova esperança que brotava diante de seus olhos. Após uma noite inteira em claro, tomou uma decisão arriscada e dispensou o terapeuta. Foi criticado pelos conselheiros e familiares, que diziam que estava sendo emocional demais, mas não voltou atrás. Sabia que aquele gesto poderia comprometer a reputação de sua filha entre os profissionais, mas estava disposto a arcar com as consequências. Com o passar das semanas, novos desafios surgiram. A menina começou a apresentar dores musculares intensas após as tentativas de movimentação, e em alguns dias recusava-se a continuar. O milionário, embora tentasse manter a calma, sentia o medo crescer como uma sombra dentro de si. Temia que tudo fosse apenas uma ilusão momentânea, um lampejo que desapareceria a qualquer instante. Para ajudá-la, passou a estudar livros sobre neuroplasticidade, reabilitação motora e até práticas tradicionais mexicanas que utilizavam dança e música como estímulos corporais. À noite, trancado no escritório, lia por horas com os olhos ardendo de cansaço, enquanto ao longe ouvia o som suave da empregada cantando para sua filha adormecer. Um domingo à tarde, decidiram levá-la até a praia, um lugar que ela adorava antes do acidente. O caminho foi silencioso, e o milionário dirigiu devagar, os dedos firmes no volante. Ao chegarem, o cheiro salgado do mar invadiu o carro e a brisa bagunçou os cabelos da menina, que abriu um sorriso largo. Sentaram-na sobre uma esteira na areia e deixaram que as ondas molhassem seus pés. A empregada começou a cantar novamente, e o milionário, sem pensar, segurou as mãos da filha e pediu que tentasse empurrar os pés contra a areia. Depois de algumas tentativas, ela conseguiu um leve movimento nos tornozelos. Ele sentiu uma onda quente subir pelo peito, como se o mundo inteiro tivesse mudado naquele segundo. A menina riu alto, e o som misturou-se ao barulho do mar e ao grito das gaivotas. Na volta para casa, a menina dormiu no banco de trás com um sorriso sereno, enquanto a empregada e o milionário trocavam um olhar silencioso, ambos conscientes de que algo extraordinário começava a acontecer. O homem que passará a vida acreditando apenas em números e contratos agora estava aprendendo que os milagres, às vezes, começam com pequenos gestos de amor. A jovem ficou paralisada diante da porta entreaberta, seu coração batendo forte como se quisesse escapar do peito. Ela sabia que, ao cruzar aquele limiar, sua vida poderia mudar para sempre, mas algo dentro dela a empurrava para a frente. Cada passo que dava pelo corredor estreito parecia ecoar como um trovão, e o silêncio pesado da casa apenas aumentava o peso daquilo que estava prestes a descobrir. Seus olhos percorreram cada detalhe, memorizando as sombras e os móveis cobertos de poeira, tentando encontrar algum vestígio do passado que tanto buscava entender. No fundo, temia que toda a verdade fosse mais dolorosa do que as mentiras que ouviu durante anos. Quando entrou na sala principal, o cheiro de madeira antiga e livros envelhecidos a envolveu como um abraço incômodo. Sobre a mesa central, um álbum de fotografias aberto exibia imagens de tempos felizes, mas uma em especial fez suas mãos tremerem. Era uma foto de sua mãe ainda jovem, sorrindo, ao lado de um homem que ela jamais tinha visto, segurando um bebê que não parecia ser ela. Aquela descoberta abalou tudo o que ela acreditava saber sobre sua própria história. Ela virou a página rapidamente, procurando por respostas, mas cada imagem levantava ainda mais perguntas. Seus olhos ardiam com lágrimas contidas, e o medo de estar mexendo em algo que não deveria só aumentava. De repente, um rangido vindo do andar de cima fez seu corpo inteiro se enrijecer. Prendeu a respiração e ficou completamente imóvel, tentando distinguir se era apenas a madeira antiga se acomodando ou se havia alguém ali. O som se repetiu, mais próximo, e dessa vez acompanhado de passos leves e arrastados. Ela engoliu em seco, suas pernas vacilando por um instante, mas reuniu toda a coragem que tinha para seguir em direção à escada. Cada degrau que subia rangia como se protestasse, e o ar parecia ficar mais denso,
como se a casa inteira estivesse observando. A porta no final do corredor estava entreaberta, e uma luz fraca escapava por ela, lançando sombras distorcidas pelas paredes. Empurrou a porta com a ponta dos dedos, e o cenário que encontrou fez seu estômago revirar. O quarto estava cheio de caixas e documentos espalhados, mas o que mais chamou sua atenção foi uma parede inteira coberta por recortes de jornal, fotos e anotações com linhas vermelhas conectando tudo. Era como se alguém tivesse passado anos montando um grande quebra-cabeça sobre sua vida. Seu nome aparecia em vários papéis, junto a datas e lugares que ela mal conhecia. Em um canto da parede, havia uma grande foto dela ainda criança, com um bilhete escrito à mão preso por um alfinete: "Ela não deve saber." As palavras ecoaram em sua mente como um trovão, e a sensação de que estava sendo observada se tornou insuportável. Um estalo atrás dela fez com que se virasse bruscamente. Um homem idoso, de olhar cansado e rosto marcado pelo tempo, estava parado à porta, segurando uma bengala com firmeza. Ele não parecia surpreso por vê-la ali, como se já esperasse aquele momento há muito tempo. O silêncio entre os dois durou longos segundos, até que ele respirou fundo e disse com voz rouca que sabia que esse dia chegaria. Ela tentou formular uma pergunta, mas as palavras se perderam na garganta. O homem entrou no quarto lentamente, desviando dos papéis no chão, e disse que precisava contar a verdade antes que fosse tarde demais. A tensão no ar era quase palpável, e seu coração batia tão forte que parecia sacudir seu corpo inteiro. Ele começou revelando que conhecera sua mãe muitos anos antes, quando ela ainda era muito jovem e cheia de sonhos. Contou que eles se apaixonaram às escondidas, mas que um segredo envolvendo a família dela os obrigou a se separar. Quando sua mãe descobriu que estava grávida, foi forçada a deixar a cidade e criar a filha sozinha, escondendo sua verdadeira origem de todos. Ele confessou que passou anos tentando reencontrá-las, mas sempre esbarrava em barreiras impostas pela própria família dela, que queria apagar qualquer rastro do passado. Enquanto ele falava, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente dela, mas ao mesmo tempo surgiam novas dúvidas, mais dolorosas e profundas. Ela perguntou por que ele tinha guardado todos aqueles documentos e fotos, e ele explicou que queria ter provas para o dia em que finalmente conseguisse contar a verdade. Disse que jamais teve coragem de procurá-la diretamente quando ela era criança, por medo de causar mais sofrimento. Só agora, com o peso dos anos sobre seus ombros e a sensação de que seu tempo estava acabando, sentiu que precisava revelar tudo. As palavras dele eram sinceras, mas carregadas de arrependimento, e isso fez com que o peito dela se apertasse. Parte dela queria gritar, acusá-lo de ter abandonado sua mãe e de ter deixado que ela crescesse cercada de mentiras, mas outra parte entendia que ele também tinha sido vítima de circunstâncias cruéis. Sentou-se em uma cadeira antiga e ficou em silêncio por um tempo, tentando absorver tudo o que ouvirá. Seus olhos percorriam novamente a parede cheia de recortes, e agora cada pedaço daquela história parecia ganhar um novo significado. O homem continuou dizendo que sua mãe lutou com todas as forças para protegê-la, mesmo que isso significasse se afastar de todos que amava. Ele contou que, nos últimos anos de vida, ela chegou a escrever cartas destinadas à filha, mas nunca teve coragem de entregá-las. Disse que elas ainda estavam guardadas ali, em uma das caixas do quarto, esperando pelo momento certo. Ao ouvir isso, ela sentiu um nó na garganta, como se cada palavra fosse uma agulha perfurando seu peito. Ela se aproximou da caixa que ele indicou e retirou cuidadosamente um maço de cartas amareladas e amarradas com uma fita vermelha desbotada. Suas mãos tremiam enquanto desfazia o laço e pegava a primeira carta. A caligrafia da mãe era inconfundível, firme e delicada, e só de ver aquelas palavras escritas seu coração pareceu parar por um instante. Abriu a carta e começou a ler, sentindo as lágrimas escorrerem silenciosamente por seu rosto. As palavras falavam de amor, de saudade e de um medo profundo de perdê-la, mas também revelavam um desejo desesperado de que um dia a verdade viesse à tona. Cada frase parecia atravessar o tempo e tocar diretamente sua alma, como se sua mãe estivesse ali, ao seu lado. Quando terminou de ler, ficou um longo tempo olhando para o vazio, tentando recuperar o fôlego. O homem a observava em silêncio, respeitando sua dor, e por um momento os dois ficaram ligados por uma compreensão silenciosa.
Ela finalmente entendeu que sua história não era feita apenas de mentiras, mas também de sacrifícios e tentativas de proteção. Decidiu que não deixaria aquele passado continuar sendo um fardo. Guardou as cartas com cuidado e disse ao homem que precisava de tempo para processar tudo, mas que, apesar de toda a dor, estava grata por finalmente conhecer a verdade. Ele assentiu com os olhos marejados e disse que já estava em paz só por ter podido contar sua parte. Ela deixou a casa com o coração pesado, mas com a estranha sensação de que algo dentro dela havia se libertado. Enquanto caminhava de volta pela estrada de terra, sentia o vento frio secando as lágrimas em seu rosto. O céu começava a escurecer, e as primeiras estrelas surgiam tímidas, como se estivessem testemunhando aquele momento de renascimento. Ainda havia muito para entender, muitas feridas para curar, mas pela primeira vez ela sentia que tinha um ponto de partida verdadeiro. As sombras do passado não poderiam mais controlá-la, porque agora ela conhecia a verdade e podia escolher o que fazer com ela. E, com esse pensamento, seguiu em frente, deixando para trás a casa que guardava os segredos mais dolorosos de sua vida, mas também a chave para seu futuro. Nos dias que se seguiram, a jovem permaneceu reclusa em seu pequeno apartamento na cidade do México, como se o mundo lá fora tivesse perdido o sentido. As cartas da mãe estavam sobre a mesa, abertas e espalhadas, como se ela tivesse medo de guardá-las e perder novamente aquela conexão tão frágil com o passado. Cada vez que tentava dormir, sua mente revivia cada detalhe da visita àquela casa esquecida e cada palavra do homem que afirmava ser parte essencial de sua história. Sentia-se como se estivesse andando sobre um chão que de repente se tornará frágil e quebradiço, prestes a ceder a qualquer instante. Ela sabia que precisava decidir o que fazer com tudo aquilo, mas a simples ideia de enfrentar a verdade em voz alta deixava apavorada. Numa manhã cinzenta, quando a cidade ainda despertava, ela resolveu que não podia mais viver presa ao medo. Tomou um banho demorado, vestiu roupas simples e saiu levando as cartas cuidadosamente guardadas em uma pasta. Caminhou pelas ruas movimentadas como se estivesse invisível, perdida em seus próprios pensamentos. A cada esquina que dobrava, surgiam memórias de sua mãe que antes pareciam vagas, mas agora ganhavam novos significados. Lembrou-se de noites em que a via chorando em silêncio, achando que estava dormindo, e de como evitava perguntas sobre seu passado. Agora compreendia que o silêncio da mãe era feito de dor e de proteção. A ideia de que tudo aquilo havia sido para poupá-la fazia seu peito apertar de uma forma quase insuportável. Decidiu procurar o homem novamente. Precisava de mais respostas, precisava ouvir toda a história de uma vez para conseguir seguir em frente. Tomou um ônibus que a levou de volta até a pequena cidade onde a casa antiga ficava. Durante a viagem, o mundo parecia se mover em câmera lenta pela janela, e ela se perguntava se teria coragem de enfrentar o que viria. Quando desceu na estrada de terra, o ar parecia mais pesado e o céu ameaçava a chuva. Caminhou até a casa com passos firmes, como se quisesse convencer a si mesma de que não iria voltar atrás. Quando chegou, a porta estava destrancada, como se ele soubesse que ela voltaria. Entrou e o encontrou sentado em uma poltrona velha, com um olhar sereno e um leve sorriso, como quem já esperava por aquele reencontro. Ele a recebeu em silêncio, apenas acenando para que se sentasse. Durante um tempo, ficaram apenas ouvindo o som da chuva fina que começava a cair lá fora, até que ela finalmente quebrou o silêncio e pediu que ele contasse tudo, sem esconder mais nada. O homem respirou fundo e começou a falar com uma calma surpreendente, como se estivesse aliviado por finalmente poder compartilhar aquele peso. Contou que seu nome era Inácio e que durante anos fora um homem rico e influente na capital, mas que sua família sempre considerou sua mãe uma ameaça, por não pertencer ao mesmo círculo social. Quando ela engravidou, os pais dele usaram toda a influência que tinham para afastá-los, oferecendo dinheiro e ameaças para que ela desaparecesse. Inácio confessou que lutou contra eles no início, mas acabou cedendo quando percebeu que sua rebeldia colocava em risco a segurança da mulher que amava e do bebê que ela esperava. As palavras dele caíam sobre ela como pedras pesadas. Inácio contou que passou anos preso a um casamento arranjado, tentando construir uma vida que nunca quis, enquanto em segredo acompanhava de longe os passos da filha que jamais pôde conhecer.
Disse que, mesmo preso àquela vida, nunca deixou de procurar notícias e que foi ele quem secretamente garantiu que a mãe dela tivesse recursos básicos para viver e criar a filha com dignidade. Isso a deixou confusa e com raiva ao mesmo tempo, porque a vida que teve ao lado da mãe não fora fácil. Mas quando ele explicou que fez isso por meio de terceiros e sem revelar sua identidade, para protegê-las, ela começou a entender o tipo de prisão emocional que ele também havia vivido. Mesmo assim, uma dor profunda a atravessava, como se estivesse chorando por todos os anos que ninguém lhe contou a verdade. Inácio então entregou a ela uma pequena caixa de madeira, dizendo que ali estava tudo que guardara ao longo dos anos. Dentro havia fotografias antigas, bilhetes escritos às pressas e pequenos objetos que pertenciam à mãe dela, como uma presilha de cabelo e uma correntinha de prata. Cada item parecia carregado de memórias silenciosas, e segurá-los nas mãos fazia seu peito doer como se estivesse revivendo tudo o que perderá. Inácio disse que não esperava perdão, mas apenas queria que ela soubesse que, mesmo ausente, sempre a amara. Essas palavras a fizeram chorar de forma contida, como se finalmente permitisse a si mesma sentir tudo o que vinha reprimindo desde que pisara naquela casa pela primeira vez. Era estranho chorar por alguém que, até poucos dias antes, ela acreditava não existir. A conversa se estendeu por horas. Inácio falou sobre os últimos dias de sua mãe, sobre como ela ficou doente e passou seus últimos meses escrevendo cartas para a filha, tentando reunir coragem para revelar a verdade. Contou que esteve ao lado dela nos momentos finais, mas que ela fez ele prometer que só revelaria tudo quando achasse que a filha estava pronta para ouvir. Esse detalhe a deixou profundamente abalada, porque significava que sua mãe sabia que um dia essa revelação viria e que, de alguma forma, planejou isso. Inácio também contou que guardou as cinzas dela em um pequeno jardim nos fundos da casa, junto de um banco de madeira onde costumava sentar para ler as cartas dela. Ouvir isso trouxe uma onda de tristeza e ternura ao mesmo tempo, como se finalmente estivesse tocando a dor que sua mãe carregou sozinha. Quando saíram para o jardim, a chuva havia parado e o céu estava encoberto por nuvens pesadas. O ar tinha cheiro de terra molhada e folhas caídas. Inácio caminhou devagar até um canto onde cresciam flores silvestres e apontou para uma pequena urna de cerâmica enterrada sob uma pedra com o nome dela gravado. A jovem ajoelhou-se ali, passando os dedos pelas letras gastas e sentindo as lágrimas caírem silenciosamente sobre a terra úmida. Não sabia o que dizer, então ficou apenas em silêncio, deixando que a presença da mãe a envolvesse como um sussurro suave. Inácio ficou à distância, respeitando aquele momento que não lhe pertencia. E naquele silêncio, ela sentiu algo se desfazer dentro de si, como se finalmente estivesse colocando um ponto final em anos de dor e ausência. Depois de um longo tempo, ela se levantou e disse que queria levar as cartas e as lembranças com ela, porque precisava reconstruir sua história com suas próprias mãos. Inácio concordou e disse que não esperava que ela o aceitasse de imediato, mas que ficaria feliz se um dia ela quisesse tentar construir algum tipo de vínculo. Ela não respondeu, apenas assentiu com um leve movimento de cabeça, ainda incapaz de lidar com tantas emoções. Inácio então a acompanhou até a estrada, e os dois se despediram com um olhar silencioso, carregado de tudo que não conseguiam dizer. Enquanto o ônibus se afastava, ela olhou pela janela e viu a figura dele encolhendo até desaparecer, e por um instante sentiu que uma parte de si também ficava para trás. De volta à cidade, sua vida parecia a mesma, mas nada mais era igual. Passou noites relendo as cartas e tentando montar uma linha do tempo de sua própria existência, como se precisasse reorganizar cada pedaço de si mesma. As palavras da mãe eram como um mapa que a guiava por memórias antigas, revelando pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Ela começou a escrever sobre tudo em um caderno, não para publicar ou mostrar a alguém, mas para conseguir organizar os sentimentos que pareciam se atropelar dentro dela. Escrevia até de madrugada, até que as mãos doíam e os olhos ardiam, mas isso trazia uma estranha sensação de cura, como se estivesse costurando as partes rasgadas de sua alma com as palavras da mãe. Com o passar das semanas, a dor começou a dar lugar a uma calma diferente, uma aceitação silenciosa. Ela compreendeu que seu passado não precisava mais ser um segredo nem uma ferida aberta. Decidiu que iria visitar Inácio de tempos em tempos, não porque precisava de um pai, mas porque queria entender quem ele era, sem as sombras do passado.
Também decidiu plantar flores no jardim de sua mãe, como um símbolo de renascimento e continuidade. Pela primeira vez, sentia que o futuro não era um abismo escuro, mas um espaço aberto onde poderia escolher o que construir. E enquanto olhava pela janela do apartamento, vendo o sol nascer sobre os prédios, sabia que sua história finalmente tinha encontrado um recomeço. Os primeiros meses do novo tratamento de Isabel foram intensos e repletos de desafios que testaram os limites da paciência de todos na casa, principalmente os de Eduardo. O milionário, antes acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida com precisão cirúrgica, de repente se via diante de um processo que exigia algo que ele não podia comprar: tempo. Cada manhã começava com os sons abafados de música suave vindos da sala de exercícios, onde Clara, com um sorriso sereno e firme, guiava a menina por movimentos delicados e controlados. Isabel, por sua vez, alternava entre dias de esperança e de frustração, e cada pequeno avanço era seguido por longos períodos de estagnação que faziam com que o peso da dúvida recaísse sobre todos. Eduardo observava tudo de longe, muitas vezes fingindo estar ocupado com relatórios ou chamadas de negócios, mas a verdade era que cada expressão de dor no rosto da filha lhe atravessava como um punhal silencioso. Ele sabia que precisava confiar no processo, mas sua mente treinada para resultados imediatos não conseguia aceitar o ritmo lento e incerto da recuperação. Ainda assim, algo nele começava a mudar. Passava mais tempo na mansão, cancelava reuniões e chegava a ignorar ligações importantes apenas para ficar por perto. Pela primeira vez em anos, os corredores frios da casa começaram a parecer menos vazios, como se um calor esquecido começasse a voltar aos poucos para cada canto daquele lugar. Certa tarde, enquanto Clara ajudava Isabel a tentar ficar de pé apoiada em barras paralelas, Eduardo entrou silenciosamente na sala e ficou parado próximo à porta. A menina tremia, o rosto contraído de esforço, enquanto Clara a incentivava com palavras calmas. De repente, Isabel conseguiu sustentar o peso do próprio corpo por alguns segundos antes de ceder e cair de volta à cadeira. O som abafado da queda fez Eduardo avançar um passo instintivamente, mas Clara apenas segurou a mão da menina e disse que aquilo era uma vitória, não uma falha. Eduardo ficou parado, incapaz de falar, sentindo um nó se formar em sua garganta. Naquele momento, entendeu que Clara via coisas que ele não conseguia ver, pequenos sinais de força que estavam invisíveis aos seus olhos ansiosos. Na mesma semana, Eduardo decidiu investir em equipamentos modernos para auxiliar no tratamento, algo que antes relutava em fazer por achar que tecnologia não substituiria força de vontade. Encomendou um exoesqueleto motorizado de última geração e contratou uma fisioterapeuta especializada para acompanhar Clara e dar suporte técnico. No entanto, essa decisão criou o primeiro grande conflito entre ele e Clara. A empregada argumentou que avanços tecnológicos seriam inúteis sem que Isabel recuperasse a confiança no próprio corpo e que introduzir o aparelho cedo demais poderia fazê-la depender de algo externo em vez de acreditar em si mesma. Eduardo ficou irritado, sentindo-se questionado, e houve uma discussão silenciosa e pesada entre os dois que deixou o ar da mansão carregado por dias. Esse desentendimento acabou se tornando um ponto de virada importante. Eduardo, pela primeira vez, foi forçado a reconhecer que não podia simplesmente impor soluções como fazia nos negócios. Passou noites refletindo sobre as palavras de Clara e, com orgulho ferido, acabou cedendo. Pediu desculpas a ela, algo raro para alguém com seu temperamento controlado e orgulhoso. Clara aceitou com um aceno simples, sem discursos, mas a tensão entre eles pareceu dissolver-se a partir daquele momento. Foi também nesse período que Eduardo começou a participar ativamente das sessões, segurando os objetos que Isabel precisava alcançar, cronometrando os tempos de esforço e até trazendo pequenos lanches saudáveis que ele mesmo preparava, algo que surpreendeu toda a equipe da casa. Enquanto a rotina de exercício seguia, outras mudanças sutis começaram a transformar a vida naquela mansão. Isabel, que antes quase não falava, começou a rir de vez em quando das piadas sem graça de Clara, e até pediu para decorar a sala de fisioterapia com fotos de lugares que gostaria de visitar um dia. Eduardo, ao ver isso, comprou revistas de viagens e passou uma noite inteira recortando imagens de praias, montanhas e cidades históricas, colando-as na parede com a ajuda da filha. Foi a primeira vez em anos que os dois trabalharam juntos em algo, e mesmo que fosse apenas uma colagem improvisada. Aquele gesto se tornou um símbolo silencioso do vínculo que começava a renascer entre eles.
Eduardo passou a se referir à sala como o quadro dos sonhos, e fazia questão de apontar uma nova imagem a cada dia, dizendo que ela iria visitar aquele lugar assim que estivesse pronta para andar novamente. Contudo, nem tudo corria bem. Os avanços físicos de Isabel começaram a se tornar mais lentos, e com a lentidão veio a frustração. Houve dias em que ela se recusava a sair da cama, dias em que atirava os objetos de fisioterapia pelo chão chorando, dizendo que nunca conseguiria andar. Clara, com sua paciência quase infinita, permanecia ao lado dela, cantando baixinho ou apenas segurando sua mão até a tempestade emocional passar. Eduardo, por outro lado, tinha dificuldade em lidar com essas recaídas. Seu instinto era intervir, resolver, empurrar a filha para a frente, mas logo percebia que isso só a afastava. Em um desses momentos de tensão, Claro puxou de lado e disse que o maior presente que ele podia dar à filha era acreditar nela mesmo quando ela própria não conseguia. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Eduardo por dias, e ele começou a praticar o silêncio, apenas sentando-se próximo durante as crises, sem tentar consertar nada. Enquanto tudo isso acontecia, Eduardo enfrentava pressões externas de seus negócios. A ausência prolongada do escritório fazia com que investidores começassem a questionar sua liderança, e alguns diretores insinuavam discretamente que ele estava perdendo o controle da empresa. Essa pressão aumentava sua ansiedade, mas ele se recusava a abandonar Isabel. Para compensar, passou a trabalhar de madrugada, depois que todos dormiam, espalhando contratos e planilhas sobre a mesa do escritório da mansão enquanto o resto da casa mergulhava no silêncio. O cansaço começou a marcar seus traços, e até Clara percebeu, passando a deixar xícaras de chá sobre sua mesa sem dizer nada. Essa rotina exaustiva o deixava à beira do esgotamento, mas ele dizia a si mesmo que era o preço necessário para manter o mundo da filha girando enquanto ela lutava para se reerguer. Foi durante esse período que uma nova reviravolta abalou o delicado equilíbrio construído até ali. A fisioterapeuta contratada por Eduardo, que até então parecia dedicada, começou a insistir em métodos mais agressivos e dolorosos, argumentando que só assim Isabel avançaria. Eduardo, pressionado pela falta de progresso, quase cedeu, mas Clara interveio com firmeza, dizendo que forçar a menina poderia causar danos irreversíveis. A discussão foi acalorada e terminou com Clara ameaçando deixar o trabalho caso ele ignorasse seu julgamento. Eduardo ficou dividido entre a pressão por resultados e a confiança crescente que sentia em Clara. No fim, decidiu afastar a fisioterapeuta e confiar inteiramente na abordagem mais humanizada que Clara vinha aplicando. Foi um gesto de fé que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. A decisão teve um efeito inesperado em Isabel. Sentindo que agora todas as expectativas estavam centradas apenas em sua vontade, ela começou a se esforçar mais, mesmo nos dias em que a dor parecia insuportável. Pequenos avanços voltaram a acontecer, como conseguir se apoiar por alguns segundos ou mover os pés de forma mais firme. Eduardo começou a registrar cada progresso com fotos e anotações, criando um diário visual da jornada da filha. Esse gesto, embora simples, teve um efeito profundo. Isabel começou a se orgulhar de cada conquista, por menor que fosse, e passou a olhar para o mural de imagens não apenas como lugares distantes, mas como destinos possíveis. Era como se cada novo movimento fosse um passo invisível rumo àquela parede de sonhos. Com o tempo, Eduardo começou a perceber mudanças em si mesmo que iam além da relação com a filha. Estava mais paciente, mais atento aos detalhes, e até os empregados notaram que sua voz antes autoritária agora soava mais suave. Começou a participar de almoços simples na cozinha, conversando com Clara sobre receitas tradicionais mexicanas e até tentando preparar tortillas com as próprias mãos, algo impensável para o homem que antes vivia cercado de chefes e refeições sofisticadas. A cultura que antes parecia apenas um pano de fundo para ele agora começava a fazer parte de sua vida de forma real, e isso o aproximava ainda mais de Clara e de Isabel, que assistia a tudo com um sorriso discreto, como se estivesse vendo o pai renascer diante de seus olhos. Mesmo com todos os avanços emocionais, o caminho físico de Isabel continuava árduo. O momento mais tenso desse período aconteceu numa manhã de sexta-feira, quando ela tentou dar um passo com a ajuda das barras e acabou escorregando, caindo de joelhos e machucando levemente a perna. O impacto emocional foi devastador. Isabel entrou em colapso, dizendo que estava cansada de tentar e que queria desistir de tudo.
Eduardo sentiu o mundo desabar, mas, em vez de reagir com desespero, simplesmente se ajoelhou ao lado dela e ficou em silêncio, segurando sua mão. Clara se juntou aos dois, e os três permaneceram ali, no chão, até a menina se acalmar. Esse episódio, doloroso e silencioso, acabou fortalecendo o laço entre eles. Era como se naquele momento todos tivessem compreendido que o verdadeiro progresso não era feito apenas de vitórias, mas também de quedas compartilhadas. Nas semanas seguintes, Isabel voltou a tentar com uma determinação silenciosa. Não havia mais pressa, apenas um ritmo constante e firme, como as batidas compassadas de um tambor distante. Eduardo passou a sorrir com mais frequência, e os empregados comentavam baixinho pelos corredores que a casa parecia outra. O jardim foi revitalizado, as janelas permaneceram abertas deixando entrar o cheiro das flores e o som dos pássaros, e até o velho piano da sala foi afinado, enchendo o ar com notas suaves nas tardes preguiçosas. A mansão que antes era símbolo de solidão agora começava a pulsar com vida novamente, e no centro de tudo isso estava a pequena menina que reaprendia a acreditar em seus próprios passos, e o pai que finalmente descobria que amor não se mede por resultados, mas pela presença constante, mesmo nas horas mais difíceis. Esse foi o novo alicerce da vida de Eduardo, Vistar. E ele jamais imaginaria que esse simples ato de permanecer seria o que mais mudaria o destino de todos naquela casa. As luzes da cidade começavam a se acender enquanto o carro avançava pelas avenidas de Guadalajara. A chuva fina que caía refletia nas poças de água o brilho dos letreiros coloridos e das lanternas dos carros. Dentro do veículo, o silêncio era pesado. Valentina encarava o vidro lateral, vendo os prédios passarem como vultos borrados. Ao lado dela, Sofia mantinha os braços cruzados, com o olhar firme, mas claramente perturbado. No banco do passageiro, Esteban dirigia com as mãos firmes no volante, desviando o olhar do retrovisor sempre que via o rosto da filha refletido ali. Desde que saíram do orfanato, ninguém havia dito uma palavra sequer, e cada um parecia estar tentando organizar os próprios pensamentos diante do turbilhão que os engolia. Quando chegaram ao condomínio, o segurança do portão os reconheceu imediatamente e abriu passagem sem questionamentos. O carro entrou pelo caminho de pedras que levava até a casa principal, uma mansão imponente com colunas brancas e jardins perfeitamente aparados, contrastando com a escuridão da noite. Valentina saiu primeiro, hesitante, olhando ao redor com curiosidade e desconfiança. Aquela era a casa que um dia fora dela, mas que agora parecia de outra vida. Sofia colocou a mão suavemente nas costas da menina para conduzi-la até a porta. Esteban ficou um instante para trás, respirando fundo, tentando reunir coragem para enfrentar o que viria a seguir. Sabia que a chegada dela ali não apagaria anos de ausência, e que cada passo que davam era também um mergulho em lembranças dolorosas. Dentro da casa, os corredores estavam silenciosos, exceto pelo som distante da chuva batendo nos vitrais. A governanta veio recebê-los, surpresa com a presença da menina, mas Esteban apenas fez um gesto breve para que preparasse o quarto de hóspedes ao lado do antigo quarto de Valentina. Ela assentiu e saiu às pressas, deixando o trio parado na sala principal. Valentina caminhou devagar até a escada, olhando as fotos nas paredes. Algumas mostravam Esteban em eventos de negócios, outras retratavam a família em festas antigas. Havia uma foto em que ela mesma parecia ainda bebê, nos braços da mãe. Seus olhos marejaram, mas ela disfarçou rapidamente, virando-se para perguntar onde ficava o banheiro. Sofia a acompanhou, deixando Esteban sozinho no salão. Ele caminhou até o bar e serviu-se de um copo de água, observando o próprio reflexo na superfície do líquido. Sentia-se culpado, pequeno, e ao mesmo tempo determinado a fazer tudo diferente desta vez. Quando as duas voltaram, Valentina já estava de pijama, com o cabelo preso em um coque frouxo. A governanta apareceu logo em seguida para avisar que o quarto estava pronto. Sofia conduziu a menina até lá, enquanto Esteban ficou parado à porta, observando. O quarto estava impecável, com lençóis brancos e uma grande janela de vidro que dava para o jardim. Valentina sentou na cama e ficou mexendo nas pontas do travesseiro, sem saber como agir. Sofia sentou ao seu lado e começou a conversar com calma, perguntando se ela queria comer algo antes de dormir. Valentina balançou a cabeça negativamente, mas agradeceu.
A voz dela saiu baixa, contida, mas educada. Depois que ela se deitou, Sofia a cobriu e ficou sentada na beirada da cama por um momento, apenas olhando para o rosto dela. Em seguida, apagou a luz e saiu, fechando a porta devagar. Esteban estava esperando no corredor, encostado na parede. Sofia andou até ele e disse em tom baixo que ela parecia exausta. Esteban concordou, mas seu olhar continuava fixo na porta fechada. Sofia sugeriu que ele desse tempo à menina e não tentasse forçar aproximações. Ela explicou que a confiança se constrói devagar, principalmente depois de tudo o que ela viveu. Esteban ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer que sabia disso, mas que cada minuto que passava sem poder abraçá-la doía como uma lâmina em seu peito. Sofia pousou a mão no ombro dele e respondeu que a dor era inevitável, mas que agora ele tinha a chance de fazer certo. Mais tarde, já deitado em seu próprio quarto, Esteban não conseguiu dormir. Virava-se de um lado para o outro, atormentado pelas memórias do passado e pelas dúvidas sobre o futuro. Ele se levantou, vestiu um roupão e foi até a varanda. A chuva havia parado, e a cidade brilhava ao longe como um mar de luzes. Esteban ficou ali por um bom tempo, em silêncio, tentando encontrar algum sinal de que estava no caminho certo. Lembrou-se da última vez que viu Valentina ainda bebê, do olhar desesperado da mãe dela ao sair pela porta com a criança nos braços, jurando que ele nunca mais as veria. Aquela lembrança o rasgava por dentro, mas agora havia uma chance de reconstruir algo, mesmo que os cacos fossem afiados demais. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas altas e iluminou o corredor com um brilho dourado. Esteban estava na cozinha preparando o café quando ouviu passos leves. Era Valentina, ainda com a expressão sonolenta, mas curiosa. Ele se conteve para não demonstrar entusiasmo exagerado. Apenas sorriu e perguntou se ela queria suco ou leite. Ela escolheu suco, e os dois ficaram em silêncio enquanto ele servia o copo. Sofia apareceu logo depois, já arrumada, e se juntou a eles. Tentaram conversar sobre assuntos leves, como o jardim, os cachorros da vizinhança e o clima, mas as pausas longas deixavam claro o desconforto de Valentina. Mesmo assim, Esteban notou pequenos sinais de que ela começava a baixar a guarda, um sorriso tímido quando ele contou que costumava derrubar o café toda manhã, um olhar curioso quando ele mencionou que o quarto ao lado do dela tinha uma varanda com vista para as estrelas. Depois do café, Sofia sugeriu que todos dessem uma volta pelo jardim. Valentina parecia relutante, mas acabou aceitando. O ar estava fresco e havia um cheiro suave de terra molhada. Enquanto caminhavam, Esteban mostrou as árvores que ele mesmo havia plantado quando era jovem, e contou como o lugar costumava ser apenas um terreno vazio antes de ele construir tudo. Valentina escutava em silêncio, mas observava tudo com atenção. Em um momento, um esquilo passou correndo por perto e ela riu baixinho, como se tivesse se esquecido por um instante de toda a atenção. Foi um som pequeno, mas que fez o coração de Esteban disparar. Sofia percebeu e sorriu discretamente, sabendo que aquele riso era um primeiro passo. Mais tarde, Esteban a levou até a biblioteca da casa, um cômodo imenso com estantes do chão ao teto. Valentina ficou maravilhada com a quantidade de livros. Passou os dedos pelas lombadas e perguntou se podia pegar um. Esteban disse que aqueles livros também eram dela, se ela quisesse. Os olhos da menina brilharam por um instante antes de voltar à neutralidade. Ela escolheu um livro de histórias antigas e sentou-se em uma poltrona para folheá-lo. Esteban ficou apenas observando de longe, sem querer interromper aquele momento raro de calma. Sofia cochichou para ele sair e deixá-la à vontade, e os dois foram até a sala. Esteban parecia mais leve, como se tivesse acabado de receber uma fagulha de esperança depois de anos na escuridão. À tarde, Valentina pediu para caminhar sozinha pelo corredor dos quartos. Esteban permitiu, mesmo que seu instinto fosse segui-la. Ela parou diante de uma porta trancada. Era o antigo quarto de sua mãe. Ficou ali por vários minutos, tocando a maçaneta com os dedos trêmulos, até que desistiu e seguiu adiante. Ao voltar para o próprio quarto, encontrou uma pequena caixa sobre a cama. Dentro dela havia fotos antigas dela com a mãe e um bilhete escrito à mão: "E nunca deixei de procurar você. Sempre foi minha filha." As palavras eram de Esteban.
Ela ficou encarando o bilhete por longos minutos, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Guardou tudo de volta na caixa e escondeu dentro da gaveta do criado mudo. À noite, jantaram juntos novamente, mas desta vez a atmosfera era um pouco diferente. Valentina respondeu a algumas perguntas sobre a escola, falou sobre as amigas do orfanato e até perguntou a Esteban se ele sempre morou naquela casa. Era pouco, mas era algo. Depois do jantar, Sofia a ajudou a escovar os dentes e se preparar para dormir. Quando saiu do quarto, Esteban ficou parado na porta, observando a menina deitada. Antes de apagar a luz, ele arriscou dizer um boa noite ou suave. Para sua surpresa, ela respondeu com um boa noite ou tímido, mas sincero. Esteban ficou parado ali por um momento, absorvendo aquele pequeno milagre, antes de fechar a porta com cuidado e seguir pelo corredor, com o coração cheio de esperança e medo ao mesmo tempo. Os primeiros dias após a chegada de Valentina na mansão foram marcados por uma rotina. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Lenta, quase ritualística, que buscava estabelecer confiança e segurança para a menina. Cada canto da casa parecia carregado de memórias e histórias não contadas, e Esteban sentia que precisava reconstruir algo que, por anos, havia sido negligenciado, o vínculo com a filha. Ele sabia que não bastava oferecer conforto material, era preciso tempo, paciência e presença constante. Sofia, por sua vez, assumiu um papel quase protetor, garantindo que Valentina não se sentisse pressionada ou invadida. O equilíbrio delicado entre cuidado e liberdade era o fio invisível que sustentava cada passo da reconexão familiar. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela do quarto, iluminando os móveis antigos e o tapete persa que Esteban comprará em uma viagem à Europa. Valentina acordou silenciosa, ainda ajustando-se ao novo ambiente. Sofia entrou com calma, oferecendo um café da manhã leve e perguntando se ela gostaria de ajudar a preparar a mesa. A menina aceitou com timidez, e, aos poucos, começaram a conversar sobre coisas simples, o aroma do pão fresco, o barulho dos pássaros no jardim e a cor das flores que cresciam próximas à varanda. Cada palavra, cada gesto, servia como um tijolo na construção de um vínculo que havia sido interrompido pelo tempo e pelas circunstâncias. Enquanto isso, Esteban aproveitou os momentos em que a filha estava ocupada com Sofia para organizar a biblioteca da casa. Entre as estantes, encontrou livros antigos, cartas e fotografias que contavam partes da história da família que Valentina jamais conhecera. Cada objeto parecia carregado de significado, e ele sentiu uma mistura de arrependimento e responsabilidade. Ele sabia que precisava contar à filha a história completa, mas também compreendia que o momento certo ainda não havia chegado. A paciência que antes lhe parecia desnecessária agora se tornava vital para evitar sobrecarregá-la com informações que poderiam confundi-la ou amedrontá-la. No decorrer da semana, pequenas conquistas começaram a se destacar. Valentina passou a explorar a casa com mais confiança, abrindo portas e observando cada cômodo com curiosidade. Esteban, sempre atento, notava o brilho nos olhos dela e se sentia encorajado a interagir mais. Sofia, percebendo a evolução da menina, começou a introduzir atividades que estimulavam a coordenação motora e a criatividade, como pintar com aquarela e organizar pequenos arranjos de flores. A cada progresso, mesmo que mínimo, Esteban sentia uma mistura de orgulho e ansiedade, consciente de que cada passo era fruto de esforço e não de simples sorte. Um desafio inesperado surgiu quando Valentina se deparou com o antigo estúdio de música, onde antes sua mãe costumava tocar piano. O ambiente, carregado de lembranças, provocou um turbilhão de emoções na menina. Ela hesitou diante do instrumento, tocando algumas teclas com delicadeza, e logo recuou, sentindo-se invadida por sentimentos que não conseguia nomear. Esteban percebeu a tensão, mas respeitou seu espaço, observando-a à distância. Sofia sugeriu que eles aguardassem até que a menina estivesse pronta para lidar com as memórias, enfatizando a importância de não forçar situações emocionalmente carregadas. Ao longo dos dias, novas reviravoltas começaram a surgir. Valentina, em um gesto inesperado, pediu para cozinhar junto de Sofia.
A experiência, que deveria ser simples, tornou-se uma pequena aventura, farinha espalhada pelo chão, risadas inesperadas e a satisfação de criar algo juntas. Esteban observava do corredor, sentindo uma pontada de alegria genuína ao ver a filha interagir de forma tão natural. A situação, aparentemente trivial, fortaleceu a sensação de pertencimento de Valentina e abriu espaço para mais interações espontâneas, essenciais para reconstruir laços afetivos. À medida que a rotina avançava, Esteban percebeu que precisava enfrentar um obstáculo mais profundo, a barreira emocional que Valentina mantinha em relação a ele. A menina evitava contato visual prolongado e raramente respondia diretamente às perguntas sobre seu passado. Para contornar isso, ele começou a escrever pequenas cartas, contando histórias de sua própria infância e experiências que, de alguma forma, poderiam se conectar com a dela. Deixava as cartas em lugares estratégicos, como seu quarto, a sala de música e a biblioteca, incentivando Valentina a ler quando se sentisse pronta. Esse gesto simples, porém consistente, começou a criar uma ponte silenciosa entre pai e filha. Uma grande reviravolta ocorreu quando Valentina encontrou uma fotografia antiga em um dos livros da biblioteca. A imagem mostrava sua mãe sorrindo, segurando-a ainda bebê, com Esteban ao lado. A menina sentiu uma onda de emoções conflitantes, tristeza pela ausência prolongada, curiosidade sobre o homem que estava tentando se reconectar com ela e uma faísca de esperança. Ela guardou a foto com cuidado, mostrando-a a Sofia, que a abraçou, reconhecendo a importância daquele momento para a reconstrução da identidade da menina. Esteban, ao saber do acontecimento, sentiu que a aproximação estava finalmente começando a produzir frutos tangíveis. Enquanto isso, a relação entre Esteban e Sofia se aprofundava de maneira discreta, mas significativa. A confiança mútua, construída ao longo de semanas de desafios compartilhados, transformou-se em uma parceria sólida. Ambos percebiam que a segurança e o bem-estar de Valentina dependiam não apenas de cuidados físicos, mas também do equilíbrio emocional de cada um. A presença de Sofia tornou-se uma âncora, proporcionando estabilidade em meio às turbulências da reconciliação familiar. Esteban, que antes confiava apenas em si mesmo, passou a valorizar conselhos e perspectivas externas, reconhecendo que não poderia reconstruir a relação com a filha sozinho. Com o tempo, Valentina começou a demonstrar interesse em atividades que exigiam mais interação e confiança. Pediu para aprender a tocar algumas notas no piano, permitindo que Esteban estivesse ao seu lado, orientando-a de maneira paciente. Cada pequena conquista, cada nota acertada, era celebrada com entusiasmo silencioso, reforçando a sensação de progresso. A menina também começou a expressar preferências sobre sua rotina, como quais roupas queria usar, quais livros queria ler e até quais pratos gostaria de experimentar. Essas decisões, aparentemente simples, eram vitais para fortalecer sua autonomia e reconstruir a autoestima. Em paralelo, Esteban enfrentava desafios internos. Sentia culpa por não ter estado presente nos anos mais importantes da vida da filha, medo de não conseguir reparar os danos emocionais e ansiedade sobre o impacto de suas ações futuras. Para lidar com isso, começou a praticar meditação e caminhadas noturnas no jardim, refletindo sobre cada interação e buscando formas de melhorar sua presença. A prática trouxe clareza e serenidade, permitindo-lhe agir com mais paciência e empatia, qualidades que se tornaram essenciais para a jornada de reconciliação. Uma subtrama significativa se desenvolveu quando Valentina manifestou interesse em entender mais sobre a mãe. Esteban, respeitando a curiosidade da filha, compartilhou histórias e memórias cuidadosamente selecionadas, sempre destacando os aspectos positivos e os ensinamentos deixados por ela. Sofia auxiliava nesse processo, organizando fotografias, cartas e objetos pessoais em um álbum especial. A narrativa construída ajudava Valentina a compreender sua própria história de forma segura e gradual, fortalecendo sua identidade e promovendo a integração emocional entre passado e presente. À medida que os meses passavam, as pequenas vitórias físicas e emocionais de Valentina começaram a se acumular. Ela conseguiu andar alguns passos apoiada, começou a se comunicar de forma mais aberta e expressiva, e desenvolveu uma relação mais próxima com Esteban. Cada conquista vinha com esforço visível e sacrifício, seja na forma de dor física, noites mal dormidas ou momentos de frustração intensa.
Esteban testemunhava cada avanço, emocionado, reconhecendo que o verdadeiro sucesso não estava apenas nos resultados tangíveis, mas na força de caráter e resiliência demonstrada por sua filha. Uma reviravolta de grande impacto ocorreu quando Valentina, pela primeira vez, aproximou-se de Esteban sem a presença de Sofia, pedindo para sentar no colo dele e compartilhar um segredo. A menina falou sobre seus medos, suas inseguranças e o desejo de ser amada e protegida. Esteban, tomado pela emoção, segurou-a com cuidado, prometendo estar sempre presente. Esse momento consolidou uma ligação profunda, estabelecendo uma base sólida para a reconstrução familiar. Sofia, ao testemunhar a cena, sentiu uma satisfação silenciosa, percebendo que sua intervenção havia sido decisiva para que a confiança fosse restaurada. O ambiente da mansão também passou por transformações visíveis. As janelas permaneciam abertas, permitindo que o ar fresco circulasse, as flores do jardim eram cuidadas diariamente, e os cômodos refletiam calor humano em vez de frieza institucional. Cada detalhe contribuía para criar um espaço seguro e acolhedor, essencial para o progresso emocional e físico de Valentina. Esteban passou a perceber que a casa, antes símbolo de solidão e poder distante, agora representava esperança, crescimento e reconstrução de laços afetivos. No final do período de adaptação, Valentina demonstrava confiança e alegria crescentes. Conseguia andar com mais firmeza, expressava sentimentos com clareza e mantinha uma relação aberta com Esteban, embora ainda dependente da presença de Sofia em alguns momentos. Cada passo era fruto de esforço conjunto, paciência e dedicação, refletindo o compromisso de todos em reconstruir a vida da menina de forma plena e humanizada. A transformação da casa, das relações e da própria menina simbolizava uma vitória silenciosa, conquistada através de cuidado, amor e perseverança. O capítulo se encerra com uma sensação de renovação. Esteban observa Valentina brincar no jardim, correndo sem medo e sorrindo de forma genuína. A cada passo, ele sente que o passado doloroso está sendo gradualmente transformado em memória e aprendizado, enquanto o futuro começa a se desenhar com promessas de amor, confiança e união. Sofia, assistindo de longe, sorri, sabendo que o caminho ainda terá desafios, mas que a base construída é sólida e capaz de sustentar os próximos passos da jornada. A mansão, finalmente, tornou-se um lar, não apenas em termos físicos, mas como espaço de crescimento emocional e reconstrução familiar, onde cada gesto e cada conquista representam esperança e perseverança. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas pesadas do quarto de Valentina, tingindo o ambiente com uma luz dourada e suave. A menina abriu os olhos lentamente, sentindo o calor do colchão e o cheiro fresco do ar que entrava pela janela entreaberta. Sofia já estava de pé, preparando o café da manhã na cozinha, enquanto Esteban permanecia em silêncio, observando de longe, segurando uma xícara de café fumegante. Havia uma calma rara na mansão naquela manhã, uma sensação de que algo estava mudando de forma silenciosa, mas profunda. Valentina, percebendo a presença dos dois, esboçou um sorriso tímido, pequeno, mas genuíno, e aquilo fez o coração de Esteban acelerar com uma mistura de alegria e alívio. No café da manhã, Valentina mostrou um interesse inesperado em escolher o cardápio. Pediu panquecas, explicando com detalhes como gostaria que fossem preparadas, desde a textura da massa até o modo de dispor as frutas por cima. Esteban, surpreso com a atenção dela aos detalhes, seguiu as instruções com cuidado, enquanto Sofia a incentivava a participar do processo de cozinhar. Esse momento simples, mas carregado de significado, representava uma pequena vitória na autonomia de Valentina. Cada gesto era uma reafirmação de que a menina estava aprendendo a confiar e se sentir segura dentro daquele lar, algo que levava anos para reconstruir. Após o café, Sofia conduziu Valentina ao jardim, onde preparou atividades físicas leves. Havia obstáculos delicadamente posicionados, destinados a incentivar a coordenação motora e o equilíbrio. Valentina começou devagar, apoiando-se nas mãos de Sofia e, eventualmente, dando alguns passos sozinha entre as pequenas barreiras. Esteban observava cada movimento, anotando mentalmente os avanços, mas sem intervir. Ele sabia que forçar a menina poderia ser prejudicial e estava determinado a respeitar o ritmo dela. A cada passo conquistado, Valentina exibia um sorriso maior, e o brilho nos olhos dela era acompanhado de uma sensação de orgulho silencioso que Esteban não conseguia conter.
No meio da manhã, uma reviravolta inesperada surgiu quando Valentina pediu para conhecer o sótão da mansão. O espaço, há muito tempo fechado, carregava lembranças antigas e objetos que pertenciam à mãe dela. Esteban, inicialmente relutante, cedeu à insistência da filha, preparando o ambiente para que fosse seguro. No sótão, Valentina encontrou caixas com fotos, cartas e brinquedos que ela havia perdido ao longo dos anos. Cada objeto parecia despertar emoções diversas, alegria, curiosidade, nostalgia e até uma pontada de tristeza. Sofia, sempre atenta, permaneceu próxima, orientando-a e explicando detalhes sem sobrecarregá-la emocionalmente. A descoberta trouxe uma conexão mais profunda com o passado e incentivou Valentina a começar a compreender suas próprias raízes. No período da tarde, Esteban sugeriu uma atividade mais criativa, pintura. Montou cavaletes e trouxe tintas de diversas cores. Valentina, inicialmente tímida, começou a experimentar pinceladas soltas e coloridas. Esteban, mantendo distância respeitosa, apenas observava, oferecendo sugestões apenas quando solicitado. Sofia incentivava a expressão livre da menina, enfatizando que não havia certo ou errado na arte. A atividade revelou talentos ocultos em Valentina e proporcionou uma nova forma de comunicação, além de reforçar a confiança entre pai e filha. Cada traço de tinta era uma expressão de sentimentos antes contidos, e a mansão começava a se encher de cores e histórias pessoais. Enquanto Valentina se divertia, Esteban refletia sobre sua própria transformação. Percebia que sua paciência aumentara, que suas respostas diante de frustrações eram mais ponderadas e que havia aprendido a valorizar pequenos progressos, não apenas resultados imediatos. O processo de reconexão com a filha estava mudando sua perspectiva sobre o mundo, a vida e o que significava ser presente. Ele começou a valorizar mais momentos simples, como o cheiro de tinta, o som dos pássaros ou o brilho do sol refletido no piso de madeira. Essas pequenas coisas, antes ignoradas, agora se tornavam essenciais para a sua felicidade e para o fortalecimento dos laços familiares. No decorrer da semana, novas reviravoltas começaram a surgir. Valentina, em um gesto de coragem, pediu para caminhar pelo jardim sozinha, sem apoio. Esteban ficou apreensivo, mas decidiu confiar na determinação da filha. Ela começou a andar com passos cautelosos, tropeçando algumas vezes, mas levantando-se sempre com perseverança. Sofia permaneceu próxima, pronta para intervir apenas se fosse necessário. Esteban, do outro lado do jardim, assistia a cada movimento com ansiedade e orgulho. Aquela experiência representava um marco, a menina estava superando não apenas desafios físicos, mas também medos internos e inseguranças emocionais. Uma subtrama emocional se desenvolveu quando Valentina demonstrou interesse em preparar uma refeição especial para Esteban e Sofia. A menina escolheu receitas tradicionais mexicanas que a mãe costumava preparar, incentivando Esteban a participar do processo. Entre risos, farinha espalhada e pequenas confusões na cozinha, os três compartilharam momentos de alegria e aprendizado. Essa experiência reforçou laços afetivos e promoveu uma sensação de pertencimento e cooperação, além de criar memórias que se tornariam referências importantes para o fortalecimento da confiança mútua. Um obstáculo significativo surgiu quando Valentina tentou subir escadas sem ajuda. Esteban, preocupado com possíveis quedas, tentou intervir, mas Sofia argumentou que permitir a tentativa controlada seria essencial para o desenvolvimento da autoconfiança da menina. Esteban relutou, mas cedeu, preparando um ambiente com tapetes e suportes adequados. Valentina, com determinação, subiu alguns degraus, recuou, respirou fundo e tentou novamente. Cada movimento exigia esforço físico e coragem emocional, e o progresso, embora lento, era evidente. Esteban sentiu uma mistura de tensão e orgulho, compreendendo que os sacrifícios e riscos eram parte necessária do crescimento da filha. Durante os dias seguintes, a rotina diária combinava atividades físicas, artísticas e de aprendizado. Valentina começou a mostrar interesse em ler livros mais complexos, explorar histórias de lugares distantes e aprender sobre a cultura local. Esteban, percebendo a curiosidade da filha, incentivou pesquisas sobre tradições mexicanas, culinária, música e arte. Sofia apoiava, ajudando a contextualizar informações e promovendo discussões que estimulavam a reflexão e a expressão de sentimentos.
Cada descoberta fortalecia a identidade de Valentina e contribuía para a construção de uma relação mais sólida com o pai. Uma reviravolta emocional ocorreu quando Valentina decidiu visitar o antigo quarto da mãe, agora cuidadosamente preparado com fotos e objetos pessoais. Ela passou longos minutos explorando o espaço, tocando cada item com cuidado e silenciosamente absorvendo memórias. Esteban permaneceu à distância, respeitando o momento, enquanto Sofia permanecia por perto, oferecendo apoio silencioso. A experiência proporcionou à menina uma compreensão mais profunda de suas raízes e ajudou a criar uma ponte entre o passado doloroso e o presente promissor. À medida que o mês avançava, Esteban percebeu mudanças significativas em si mesmo e na filha. Valentina demonstrava mais confiança, autonomia e expressão emocional. Cada passo, cada gesto, cada descoberta representava esforço, dedicação e coragem. Esteban sentia-se emocionalmente envolvido, mais atento às necessidades da filha e mais consciente de sua própria vulnerabilidade. Sofia, observando a evolução, reforçava a importância da consistência, paciência e presença contínua, elementos essenciais para que os progressos fossem sustentáveis. Um grande momento aconteceu quando Valentina, pela primeira vez, caminhou sozinha pelo jardim, sem apoio ou supervisão direta. Esteban e Sofia assistiam de longe, cheios de expectativa e emoção contida. A menina sorriu, sentiu a liberdade do movimento e alcançou um marco simbólico, não apenas físico, mas emocional e psicológico. Era prova concreta de que paciência, dedicação e confiança mútua haviam gerado resultados reais. Esteban, emocionado, sentiu que todas as noites de reflexão, os esforços e os sacrifícios valeram a pena. Sofia sorriu silenciosamente, orgulhosa do progresso da menina e satisfeita por ter contribuído de forma significativa para aquele momento transformador. Nos dias seguintes, Valentina passou a explorar mais atividades com Esteban, desde pequenas tarefas domésticas até caminhadas mais longas pelo jardim. Cada experiência reforçava o vínculo entre pai e filha e consolidava a confiança que antes parecia inalcançável. As risadas começaram a preencher a casa, e o ambiente, antes silencioso e carregado de memórias dolorosas, agora vibrava com vida, alegria e esperança. Esteban compreendeu que a presença constante, o cuidado atento e a paciência transformadora eram os pilares que sustentavam a reconstrução daquela relação. O capítulo se encerra com Valentina sentada em um banco do jardim, observando o pôr do sol refletir nas flores e nas folhas. Esteban permanece próximo, em silêncio, apreciando o momento sem palavras, consciente de que cada conquista da filha representa esforço, dedicação e coragem. Sofia observa de longe, sentindo satisfação e orgulho. A mansão, antes símbolo de solidão e ausência, agora se tornará um lar cheio de vida, esperança e vínculos reconstruídos. Cada gesto, cada sorriso e cada passo dado por Valentina eram provas de que a perseverança, o amor e a presença constante transformam vidas de forma profunda e duradoura. O amanhecer chegou lentamente sobre a mansão, banhando o jardim com uma luz suave que refletia nas folhas molhadas pela chuva da noite anterior. Valentina despertou sentindo uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Ela sabia que aquele dia seria diferente. Nos últimos meses, cada manhã se tornava uma oportunidade de descobrir algo novo, e hoje não seria exceção. Sofia já estava acordada, preparando o café da manhã, e Esteban observava a filha do outro lado da sala, segurando uma xícara de chá fumegante e sentindo o coração bater mais rápido ao ver os primeiros sinais de energia no olhar de Valentina. O café da manhã foi mais animado do que o habitual. Valentina mostrou iniciativa, escolhendo frutas, suco e pão integral, explicando detalhadamente como gostaria que cada item fosse servido. Esteban e Sofia a acompanharam com atenção, incentivando suas decisões e permitindo que ela tivesse autonomia sobre pequenas escolhas. Aqueles gestos simples, mas cheios de significado, reforçavam a confiança de Valentina e davam a Esteban a certeza de que a reconstrução de laços estava acontecendo de forma genuína. A menina ria mais abertamente, fazendo comentários espontâneos sobre a cor das frutas, a textura do pão e até o cheiro do café recém-preparado. Após o café, Sofia preparou uma atividade especial, uma série de exercícios físicos adaptados para fortalecer os músculos de Valentina e aprimorar seu equilíbrio. Ela montou obstáculos baixos e macios no jardim, criando um caminho que estimulava passos cuidadosos e consciência corporal.
Valentina começou apoiando-se nas mãos de Sofia, mas logo tentou andar sozinha, tropeçando algumas vezes, mas persistindo. Cada avanço era comemorado com um sorriso discreto de Esteban, que observava do lado de fora do jardim. Ele percebeu que cada movimento da filha simbolizava não apenas progresso físico, mas também confiança recém-descoberta e coragem emocional. Durante a manhã, Esteban decidiu abordar uma questão sensível, das memórias de Valentina sobre a mãe. Ele sabia que seria um momento delicado, então escolheu cuidadosamente o tom e as palavras. Sentaram-se na biblioteca, onde livros e fotos antigas formavam um ambiente acolhedor e seguro. Ele começou a compartilhar histórias suaves sobre a mãe, destacando momentos de alegria, risos e ensinamentos importantes. Valentina escutava atentamente, alternando entre sorrisos tímidos e expressões de curiosidade. Sofia estava ao lado, pronta para intervir se as emoções se tornassem intensas demais, mas a menina conseguiu absorver o conteúdo de maneira equilibrada, processando suas memórias sem se sobrecarregar. Uma pequena reviravolta ocorreu quando Valentina encontrou uma fotografia antiga que mostrava sua mãe sorrindo, com ela ainda bebê nos braços, e Esteban ao lado. A imagem provocou uma onda de sentimentos complexos, saudade, curiosidade, esperança e até uma ponta de dor. Ela segurou a foto com cuidado, mostrando-a a Sofia, que a abraçou e validou suas emoções, permitindo que ela compartilhasse o que sentia. Esteban, ao perceber o impacto da descoberta, sentiu uma mistura de orgulho e responsabilidade. Aquele momento foi decisivo para fortalecer o vínculo emocional e criar um espaço seguro para que Valentina explorasse sentimentos antes reprimidos. Mais tarde, a menina expressou interesse em cozinhar algo especial. Escolheu receitas mexicanas tradicionais que sua mãe costumava preparar, pedindo a Esteban que a ajudasse a seguir as instruções. O processo foi cheio de risos, farinha espalhada e pequenas confusões, mas cada passo representava aprendizado, cooperação e fortalecimento de laços. A atividade proporcionou momentos de alegria compartilhada e permitiu que Esteban se aproximasse da filha de maneira prática, mostrando cuidado e paciência, ao mesmo tempo em que Valentina se sentia valorizada e útil. Durante a tarde, um obstáculo significativo surgiu quando Valentina quis subir uma escada sem apoio. Esteban hesitou, preocupado com possíveis quedas, mas Sofia sugeriu permitir a tentativa controlada para estimular a autoconfiança da menina. Esteban preparou o ambiente, colocando tapetes e suportes estratégicos. Valentina começou a subir degrau por degrau, respirando fundo a cada passo, caindo levemente algumas vezes, mas levantando-se e tentando novamente. Cada movimento exigia esforço físico e coragem emocional, e a conquista final gerou uma onda de alegria silenciosa que reverberou no coração de Esteban e de Sofia. Nos dias seguintes, a rotina combinava atividades físicas, artísticas e cognitivas. Valentina começou a se interessar por livros mais complexos, explorando histórias de lugares distantes e aprendendo sobre a cultura mexicana. Esteban incentivava pesquisas sobre culinária, tradições locais, música e arte, permitindo que ela se conectasse com suas raízes e compreendesse a riqueza cultural que a cercava. Sofia auxiliava na contextualização, promovendo diálogos que estimulavam reflexão e expressão emocional. Cada descoberta fortalecia a identidade de Valentina e a integrava ao ambiente familiar de forma harmoniosa. Uma grande reviravolta emocional ocorreu quando Valentina decidiu visitar o antigo quarto da mãe. O cômodo havia sido cuidadosamente preparado, com fotos, cartas e objetos pessoais. Ela explorou cada detalhe, tocando os itens com delicadeza, absorvendo memórias e processando sentimentos complexos. Esteban permaneceu distante, respeitando o momento, enquanto Sofia observava silenciosamente, oferecendo suporte emocional. A experiência ajudou Valentina a criar uma ponte entre passado e presente, entendendo melhor suas origens e fortalecendo sua conexão com o pai. Ao longo do mês, pequenas conquistas começaram a se acumular. Valentina conseguiu caminhar alguns passos sozinha, melhorou sua coordenação motora e começou a expressar sentimentos com mais clareza. Cada vitória exigiu esforço visível, noites de treino, paciência e dedicação constante. Esteban testemunhava cada avanço, emocionado, percebendo que o verdadeiro sucesso não se media apenas por resultados tangíveis, mas pela coragem, persistência e resiliência da filha.
Sofia continuava presente, oferecendo orientação, apoio e validação, elementos essenciais para a consolidação do progresso. Uma reviravolta de grande impacto ocorreu quando Valentina, pela primeira vez, aproximou-se de Esteban sem a supervisão direta de Sofia, pedindo para sentar em seu colo e compartilhar medos e desejos. Ela falou sobre inseguranças, anseios e o desejo de ser amada e protegida. Esteban segurou a filha com cuidado, prometendo estar presente e apoiá-la em cada passo. A ligação emocional criada naquele instante foi profunda e transformadora, consolidando a confiança mútua e abrindo caminho para uma relação familiar genuína e equilibrada. Enquanto isso, a mansão passou por transformações significativas. Os ambientes refletiam calor humano, presença e cuidado. As janelas permaneciam abertas para permitir a circulação de ar fresco, o jardim era cuidado diariamente e os cômodos estavam cheios de cores e objetos que simbolizavam progresso, alegria e pertencimento. Esteban percebeu que a casa, antes símbolo de isolamento e poder distante, agora representava lar, segurança e espaço de crescimento emocional. Cada detalhe contribuía para fortalecer os vínculos e promover o bem-estar de Valentina. Nos dias seguintes, Valentina explorou atividades variadas, desde pequenos passeios pelo jardim até experimentos culinários e artísticos. Cada experiência proporcionava aprendizado, confiança e alegria. Esteban observava com atenção, apoiando, incentivando e celebrando cada conquista. Sofia continuava a oferecer suporte emocional, garantindo que a menina se sentisse segura para explorar, errar e aprender. A rotina equilibrava desafios e prazer, criando uma estrutura saudável para o desenvolvimento físico, emocional e social de Valentina. Uma subtrama significativa envolveu a curiosidade de Valentina sobre sua mãe. Esteban, com cuidado, compartilhou histórias selecionadas, fotos e lembranças que ajudavam a menina a compreender melhor sua própria identidade. Sofia organizava os materiais, explicando contextos culturais e emocionais, permitindo que Valentina estabelecesse uma conexão segura com o passado. A experiência reforçava a autoestima da menina e promovia reflexão sobre valores, sentimentos e vínculos familiares, integrando o passado e presente de maneira saudável. Com o tempo, os progressos de Valentina se tornaram cada vez mais visíveis. Ela caminhava com confiança, explorava o jardim, interagia com Esteban de forma aberta e expressava sentimentos com clareza. Cada conquista exigiu esforço, dedicação e coragem, simbolizando a força interior da menina e a eficácia do apoio contínuo de Esteban e Sofia. O ambiente, antes silencioso e carregado de memórias dolorosas, agora vibrava com vida, aprendizado e esperança. Cada gesto, cada sorriso e cada passo dado representavam a transformação gradual e duradoura da família. O capítulo se encerra com Valentina sentada em um banco do jardim, admirando o pôr do sol refletindo nas flores e folhas. Esteban permanece próximo, em silêncio, absorvendo o momento e percebendo a profundidade das conquistas alcançadas. Sofia observa de longe, satisfeita com o progresso da menina. A mansão, agora repleta de vida, confiança e laços restaurados, simboliza esperança e renovação. Cada passo de Valentina, cada gesto de Esteban e cada intervenção de Sofia consolidam uma narrativa de perseverança, amor e reconstrução emocional que transforma a vida de todos. O último capítulo começou com uma manhã clara e serena na mansão. O sol entrava pelas janelas abertas, iluminando os cômodos com uma luz dourada que refletia nas paredes cuidadosamente decoradas e nos móveis antigos, agora cheios de vida. Valentina despertou com uma sensação diferente naquele dia. Havia uma determinação silenciosa no olhar dela, algo que não se via há muito tempo. Ela se levantou da cama com um sorriso tímido, mas confiante, sentindo-se preparada para enfrentar o que antes parecia impossível. Esteban, observando de longe, sentiu uma pontada de emoção ao perceber que a filha estava pronta para um marco que mudaria suas vidas para sempre. Após o café da manhã, Sofia sugeriu uma atividade que se tornaria decisiva, um percurso pelo jardim, desenhado para que Valentina pudesse testar sua força, equilíbrio e coordenação motora. Havia pequenos obstáculos, mas o trajeto era mais longo e desafiador do que qualquer atividade anterior. Valentina respirou fundo, olhando para o pai e para Sofia. Esteban sentiu uma mistura de ansiedade e orgulho, compreendendo que permitir esse momento era crucial para a autonomia da filha.
Ela começou a caminhar lentamente, apoiando-se nos apoios quando necessário, mas gradualmente soltando-os e enfrentando cada desafio com coragem e persistência. Cada passo era comemorado silenciosamente, mas com olhares cheios de emoção e orgulho. Enquanto Valentina avançava pelo percurso, lembranças de meses de esforço e dedicação surgiam na mente de Esteban. Ele se recordava de noites mal dormidas, de cada queda, de cada pequena vitória que parecia insignificante, mas que agora se revelava fundamental para esse momento. Ele também pensou na importância de Sofia, cuja paciência, criatividade e sensibilidade haviam sido essenciais. Sofia seguia Valentina de perto, oferecendo apoio emocional, orientação sutil e palavras de encorajamento que fortaleciam a confiança da menina. Cada gesto, cada toque, cada incentivo contribuía para que Valentina percebesse que era capaz de superar desafios antes considerados impossíveis. Uma reviravolta significativa ocorreu quando Valentina, no meio do percurso, decidiu parar e tentar subir uma pequena rampa sozinha. Esteban quase segurou-a, mas percebeu que precisava confiar na determinação da filha. Ela respirou fundo, ergueu o queixo e avançou passo a passo, equilibrando-se com cuidado, cada movimento demonstrando força e coragem. Quando finalmente alcançou o topo, sorriu com satisfação, sentindo o gosto da conquista. Esteban sentiu as lágrimas ameaçando cair, enquanto Sofia a abraçava, compartilhando da alegria que transbordava naquele momento. A menina não apenas superava obstáculos físicos, mas também conquistava independência emocional. Após o percurso, Valentina pediu para experimentar o piano novamente, instrumento que antes causava emoções conflitantes devido às memórias da mãe. Esteban conduziu a filha até o estúdio, e ela sentou-se com confiança, mãos firmes sobre as teclas. Os primeiros sons eram hesitantes, mas à medida que Valentina continuava, a melodia começou a fluir de maneira suave e harmoniosa. Cada nota carregava emoção, lembranças e conquistas, e o som do piano preencheu a mansão com vida e esperança. Esteban observava emocionado, percebendo que cada esforço, cada sacrifício e cada momento de paciência estavam culminando naquele instante transformador. No período da tarde, uma pequena celebração foi organizada no jardim. Esteban, Sofia e Valentina reuniram-se para apreciar o pôr do sol e refletir sobre os progressos alcançados. Havia flores recém-colhidas, uma refeição leve preparada com carinho e uma atmosfera de gratidão e alegria. Esteban se aproximou de Valentina, segurando suas mãos com cuidado, e expressou o quanto se orgulhava dela, não apenas pelos passos que agora conseguia dar, mas pela coragem, resiliência e determinação que demonstrava diariamente. Sofia complementou, ressaltando a força e o empenho que tornavam aquela conquista possível. A menina sorriu, sentindo-se reconhecida e amada, e pela primeira vez na vida, plenamente confiante em si mesma. Uma grande reviravolta emocional ocorreu quando Valentina, após a celebração, quis caminhar sozinha até o lago do jardim. Esteban hesitou, preocupado com segurança, mas compreendeu que a autonomia da filha era essencial. A menina avançou passo a passo, com equilíbrio e concentração, até alcançar a beira do lago. O reflexo da luz do sol na água fez com que o momento parecesse mágico. Ela olhou para Esteban e Sofia, sorrindo, e estendeu os braços, celebrando a conquista de uma liberdade que antes parecia inalcançável. Esteban sentiu uma mistura de emoção intensa, orgulho e alívio, sabendo que os desafios enfrentados finalmente haviam se transformado em resultados tangíveis e emocionantes. Enquanto o sol começava a se pôr, Esteban e Valentina sentaram-se à beira do lago, segurando as mãos uma da outra. Valentina contou sobre seus medos, alegrias e expectativas para o futuro, e Esteban respondeu com sinceridade, oferecendo apoio e amor incondicional. Sofia permaneceu próxima, observando silenciosamente, consciente de que aquele era um momento de conexão profunda e transformação emocional. A menina percebeu que podia confiar plenamente no pai, que estava presente não apenas fisicamente, mas emocional e psicologicamente, disposto a acompanhar cada passo da sua jornada. Nos dias seguintes, a rotina de Valentina se consolidou em uma combinação de atividades físicas, artísticas e cognitivas, agora com muito mais autonomia e confiança. Ela caminhava pelo jardim, explorava o interior da mansão, interagia com o pai e com Sofia de maneira aberta e espontânea. Cada conquista era celebrada, mas também representava esforço contínuo, disciplina e coragem.
Esteban observava cada detalhe com atenção, reconhecendo que a transformação não ocorrerá de forma mágica, mas através de paciência, amor, dedicação e persistência. Uma subtrama relevante envolveu Valentina ajudando Sofia na organização de fotos e objetos da mãe, reconstruindo memórias familiares de forma criativa e emocional. A menina aprendeu a valorizar o passado, compreender suas origens e se conectar com sentimentos antes reprimidos. Esteban participou, compartilhando lembranças, histórias e aprendizados que reforçavam a identidade e autoestima da filha. Cada interação consolidava o vínculo familiar e criava um espaço seguro para a expressão emocional e desenvolvimento pessoal de Valentina. Uma última grande reviravolta ocorreu quando Valentina decidiu caminhar sem qualquer apoio em frente à mansão, simbolizando a superação completa de suas limitações físicas anteriores. Esteban, Sofia e os jardineiros assistiam de longe, emocionados. A menina avançou com passos firmes, equilibrados e confiantes, sorrindo com uma alegria pura e contagiante. A cena representava o ápice da transformação, anos de paciência, esforço, dedicação e amor culminando em um momento de liberdade, confiança e realização pessoal. Cada pessoa presente compartilhou da emoção, sabendo que testemunhava algo extraordinário. À noite, uma pequena celebração foi organizada dentro da mansão. Esteban, Valentina e Sofia se reuniram para jantar, refletindo sobre a jornada que haviam percorrido. O ambiente estava repleto de cores, luz e alegria, simbolizando a transformação emocional e física da menina. Cada gesto, cada sorriso e cada palavra transmitiam reconhecimento pelo esforço, coragem e perseverança necessários para alcançar aquele ponto. Valentina, emocionada, abraçou Esteban e Sofia, expressando gratidão e amor genuínos. A sensação de completude e felicidade preenchia o lar, consolidando o vínculo familiar de forma definitiva. No momento final do capítulo, Esteban observava Valentina brincar pelo jardim, agora totalmente confiante, enquanto o sol se punha no horizonte, criando uma paisagem de cores vibrantes que refletiam esperança e renovação. Cada passo dado pela menina simbolizava superação, coragem e independência. Sofia, sorrindo, sentia orgulho silencioso, sabendo que seu apoio e dedicação haviam sido essenciais. A mansão, transformada em um lar acolhedor e vibrante, representava não apenas um espaço físico, mas um símbolo de amor, paciência e reconstrução familiar. O capítulo se encerra com Esteban segurando a mão de Valentina, ambos sentados no banco do jardim, observando o céu estrelado surgir lentamente. Valentina, agora plena de confiança e alegria, compartilha suas esperanças e sonhos com o pai, que responde com carinho e determinação para estar sempre presente. Sofia permanece próxima, participando silenciosamente do momento, sentindo-se parte de uma transformação que marcou profundamente a vida de todos. A história termina com a sensação de vitória emocional, realização pessoal e felicidade genuína, mostrando que amor, paciência e dedicação podem tornar o impossível em realidade. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o Perseverança nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.